alvarás ficaram mais baratos em Mato Grosso do Sul. CCJR termina ano com a pauta zerada. E ainda, o balanço das atividades na Casa de Leis em 2019. O Jornal Parlamentar começa com o resumo da semana agora. Olá, deputados aprovam unificação e desburocratização nos processos de obtenção de alvarás, tornando esses atos mais baratos em Mato Grosso do Sul. Na última sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa, durante a ordem do dia, 2 projetos de autoria do Poder Executivo foram aprovados e agora segue para a sanção do governador. Ao meu lado, o deputado Barbosinha, líder do governo, vai falar um pouquinho mais sobre essas 2 propostas. Uma delas trata sobre a atualização das taxas de vistoria da Polícia Militar e dos bombeiros, e a outra também segue esse sentido do primeiro projeto, que unifica taxas e cria também uma cobrança gradual desses serviços. Tudo bem, deputado? Vamos falar um pouquinho desses 2 projetos que agora foram aprovados em segunda discussão durante a ordem do dia de hoje, né? A nossa última sessão plenária aqui da Assembleia Legislativa, e segue para a sanção do governo. Encerrando o ano legislativo de muito trabalho, finalizando o nosso trabalho na liderança do governo, 2 projetos que trata das taxas decorrentes do poder de polícia. Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros militares, não há aumento do valor das taxas, mas há uma modernização dos serviços. A possibilidade de que se faça boletim de ocorrência online, sem necessidade de ir à delegacia, os serviços dos bombeiros e também da Polícia Civil. É importante dizer que essas taxas serão muito importantes na manutenção do trabalho e das estruturas da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos bombeiros. É importante dizer que hoje um comandante de uma unidade da Polícia Militar, dos bombeiros ou da Polícia Civil, eles não têm recursos para fazer a manutenção desses prédios, trocar uma fechadura, uma lâmpada, um pequeno reparo, né? Essas taxas já existem, né? Agora regulamentada, elas irão contribuir para que essas estruturas tão importantes para a segurança pública do nosso estado possam ter recursos para a sua manutenção. Obrigada pelas informações, deputado. Eu que agradeço, um abraço a todos e parabéns pelo grande trabalho que vocês realizam na Assembleia Legislativa, levando informação às famílias sul-mato-grossenses. E a gente encerra por aqui a última sessão, a cobertura da última sessão plenária da Assembleia Legislativa. Marité Cogo para o Jornal Parlamentar. Projeto de autoria do deputado Capitão Contar altera a lei sobre combate a trotes telefônicos do Estado. Com o objetivo de acabar com os trotes telefônicos contra os serviços de emergência e urgência, o deputado estadual Capitão Contar, do PSL, apresentou na sessão desta quarta-feira projeto de lei que prevê a aplicação de multa equivalente a 12 UFERMs, um total de R$ 348 aos infratores. Em 2018, foram mais de 17 mil ocorrências frutos de trote no serviço de emergência e urgência. Aí fomos procurar na lei estadual e vimos que essa lei não alcança, porque ela não pune. E apesar de o Código Penal, em 2 artigos, preverem a punição, ela não alcança algumas modalidades. Então eu propus um melhoramento no texto da lei vigente, tornando ela mais eficaz no combate aos trotes, inclusive prevendo sanções para casos específicos. Então a gente sabe que muitos trotes, a pessoa não tem o dolo de prejudicar, mas ela acaba prejudicando. Isso onera os cofres públicos e eu, com esse projeto, quero alcançar essas medidas para que, caso seja identificado o trote, o responsável seja acionado.
Presidente Paulo Correa faz balanço das atividades legislativas em 2019, um dos anos mais movimentados da história da Assembleia. Transparência e acessibilidade foram destacados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correa, do PSDB, durante um balanço sobre os principais avanços e desafios em 2019. Foi muito produtivo do ponto de vista de podermos estar votando projetos importantes, projetos difíceis, pautas difíceis, mas importantes para o progresso do Mato Grosso do Sul e toda a Assembleia Legislativa mobilizada, tanto os funcionários, como as comissões, como as secretarias da nossa casa, todas empenhadas em construir um legislativo que vocês viram, transparente e um legislativo que atende esse novo tempo em que a Assembleia está adaptada e pronta para crescer. Neste ano, foram pontuadas inovações, como a implantação na Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos dos processos totalmente informatizados, possibilitando que os deputados tenham acesso aos projetos em tramitação na tela do celular um dia antes da sessão de votação. Ainda em dezembro, todas as notas fiscais da verba indenizatória passam a ser digitalizadas e poderão ser consultadas no site da Alemes. Transparência e acessibilidade a todos os dados, e aí a gente deve isso às plataformas digitais, à TV Assembleia, à imprensa de um modo geral, que está fazendo um trabalho muito importante para que a gente possa mostrar o trabalho do deputado, que muitas vezes as pessoas só malham e não sabem efetivamente o trabalho que a gente faz aqui. Todos os dias tem produção aqui na casa, a nossa casa tem 1.100 funcionários, é uma empresa de 1.100 funcionários. Poucas empresas têm 1.100 funcionários no nosso estado e a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui no Poder Legislativo. Tudo que é feito aqui é feito de forma transparente, legal, obedecendo à lei. Durante o ano legislativo, os parlamentares realizaram mais de 15 mil procedimentos, entre apresentação de projetos de lei e indicações. Para o próximo ano, o desafio será concluir as obras de transferência do Gabinete dos Deputados para o primeiro andar, em espaços padronizados dentro do projeto de modernização da infraestrutura da Alemes. A primeira secretaria, o deputado Zé Teixeira, tocou esse projeto até agora e temos aqui um arquiteto concursado da casa que fez um projeto de acessibilidade que é muito importante, que ganhou o 2º lugar do Brasil em projetos de Assembleias Legislativas do Brasil, agora no encontro da Unali, em Salvador. Nos representou lá o presidente da CCJ, Lídio Lopes, e nós logramos o êxito de termos o 2º lugar de Assembleia mais moderna do país, preocupado com a acessibilidade, os portadores de necessidade especial também, com banheiros já adaptados, e nós estamos construindo uma nova Assembleia, adaptada para o ano 2019, 2020, 2021, 2022, o que for, daí para frente nós estamos nos adaptando. Cabos lógicos, que nós estamos colocando em todos os gabinetes, e gabinetes bem bolados para poder atender bem a população. O lançamento da TV Assembleia em sinal aberto também reforçará, conforme o presidente da Alemes, o compromisso da Casa de Leis com a transparência de seus atos, além de informar o cidadão sul-mato-grossense com recursos de acessibilidade sobre os principais debates realizados no Legislativo. Crescimento de trabalho, uma TV Assembleia legal, porque vai ser uma TV Assembleia de canal aberto, anotem aí, quem estiver assistindo a gente, 34, canal 34, para a gente poder estar mostrando e demonstrando o trabalho que é feito nessa casa, não mais num canal fechado, de repente num canal da NET, não, agora a gente vai ter canal aberto graças a um projeto que nós fizemos junto com o Senado Federal, e aí nós devemos isso ao Senado Federal, que deu a infraestrutura necessária para que a gente pudesse efetivamente concretizar esse sonho. A Assembleia Legislativa entra no período de recesso parlamentar previsto no regimento interno a partir do dia 20 de dezembro, com retorno dos trabalhos em fevereiro. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu em sessão extraordinária nesta terça-feira e limpou a pauta. Informações com a jornalista Marité Kogo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu durante todo este ano de 2019 47 vezes. A CCJR é a comissão mais importante da Casa de Leis. É por aqui que tramitam todos os projetos apresentados pelos parlamentares e também pelos demais poderes. Ao meu lado, o presidente dessa comissão, deputado Lídio Lopes. Deputado,
Hoje, para limpar a pauta, durante a última reunião do ano, o senhor analisou 2 projetos do Poder Executivo, o 319 e o 320. Um trata sobre a questão do Corpo de Bombeiros e o outro da Polícia Militar. Então, para fechar a pauta, vamos falar um pouquinho desses 2 projetos. Bem, são 2 projetos apresentados pelo Executivo no que tange a questão do bombeiro e a questão da Polícia Militar e Civil. Do bombeiro é com relação às licenças, né, pelos empresários, pelos órgãos, naquilo que tange a competência do Corpo de Bombeiro, a questão de segurança. Às vezes tem toda uma dificuldade para você viabilizar essa licença, é uma burocracia muito grande, faz uma solicitação, tem que ir um técnico fazer a vistoria, notifica, ele tem que apresentar e acaba tendo uma morosidade muito forte. Agora em diante, depois desse projeto, então, o bombeiro é realizado a primeira vistoria, quando é edificado esse estabelecimento, essa construção, e depois, então, os anos seguintes é através de uma declaração do próprio proprietário dizendo o seguinte, que ele não aumentou a edificação, que ele não teve grandes alterações e daí permanece a licença que ele teve. Então, é um avanço muito grande, também diminui essas taxas, né, dos valores dessas taxas que é pago ao Corpo de Bombeiro, veio uma redução dessas taxas que contribui muito. Com relação à Polícia Civil e Militar, também os projetos vêm exatamente no atendimento ao cidadão, reduzindo as taxas que são feitas nas delegacias, para emissão de documentos, até mesmo para alguns registros na Polícia Civil e da Polícia Militar, mas principalmente também é um grande avanço que hoje você consegue fazer tudo via online. Você não precisa ir na delegacia, passar horas sentado num banco, às vezes de uma recepção, aguardando ser atendido ali por um escrivão, mas você pode fazer a sua reclamação direto via online, e isso tem um avanço muito grande, dá um atendimento bem eficaz à população. E, por outro lado, nesse projeto também consta a questão hoje que nós temos uma demanda muito grande, é de ver os passos das nossas, os espaços e os pátios das nossas delegacias do Mato Grosso do Sul superlotados por veículos que foram apreendidos, ou apreendido por falta de documentação, ou apreendido por algum acidente, ou apreendido por alguma irregularidade, e que acaba concluindo, né, aquele inquérito e ficando lá, permanecendo dentro do pátio. O cidadão é notificado, mas não vai retirar, às vezes ele acha que não compensa. Com isso agora tem um prazo, ele é notificado, concluído, notificado em 60 dias. Se ele não for, isso passa a gerar uma diária nesse pátio, para que, assim como o Detran, quando vai os veículos prendidos por Detran, tem que se pagar uma diária do estacionamento. Então, agora nas delegacias será assim também, para que o cidadão vá lá, retire esse veículo e não fique gerando problemas, assim hoje como bichos peçonhentos, né, que são gerados às vezes dentro desses veículos, e um grande transtorno para a nossa população. O Estado possa, então, através disso, arrecadar para a segurança pública do Mato Grosso do Sul. Destacando que essas 2 propostas que foram analisadas durante a reunião de hoje seguem para votação em plenário com um parecer favorável por unanimidade da comissão. Após o parecer dessas 2 propostas, o presidente da CCJ, o deputado Lídio, apresentou um balanço, e é um balanço histórico. Foi constatado durante todo o processo da reunião, que foi um número bastante considerável com relação às análises dos projetos, né, deputado? Bem, nós realizamos 47 sessões na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 7 delas foram de maneira extraordinária, devido ao grande volume de projetos que deram entrada nesta casa. De maneira inédita, a comissão avaliou 515 projetos que entraram na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, um recorde de projetos adentrados na Assembleia Legislativa, enviados por deputados, né, pelos parlamentares que aqui estão, pelo governo do Estado e pelos poderes constituídos, ou seja, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, e com isso a comissão teve um trabalho diferenciado no decorrer deste ano. Pela primeira vez também da sua história, a Assembleia foi constituída, esta comissão, de 5 deputados, que são todos bacharéis em Direito. Isso trouxe bom debate, os conhecimentos jurídicos para a comissão, que sempre trabalhou com muita tranquilidade naquilo que é constitucional, aquilo que é inconstitucional, aquilo que tem vício de iniciativa. Prova disso que foi um compromisso quando assumimos a Comissão de Constituição e Justiça, de não deixarmos passar projetos que tivessem vício de iniciativa ou com inconstitucionalidade mesmo, porque havia uma reclamação muito grande, muitos vetos vindo por parte do governo de projetos que aqui passavam. E hoje você vê que a redução de vetos foi significativa. Foi poucos vetos que vieram para esta casa para serem votados, devido já a esta
triagem que a Comissão de Constituição e Justiça fez nesse ano 2019, e com isso nós tivemos um trabalho fantástico, com índices elevados de projetos aqui feitos análise e julgados, então, por esta comissão. E quais são as expectativas, deputado, para o próximo ano? Pois é, estamos encerrando o ano e já visualizando 2020, e obviamente que 2020 vem com uma grande expectativa. A gente sabe que é um ano de muito debate, é um ano eleitoral, muito embora não seja do parlamento estadual, mas seja das câmaras de vereadores, seja de prefeitos, e de maneira indireta, atingindo diretamente o parlamento, acalora os debates nesta casa, mas a gente espera um ano de muito trabalho também, né? Chegou muitos parlamentares novos, que vêm com muitas ideias, apresentando muitos projetos. Na verdade, a gente procura atender a população do Mato Grosso do Sul de uma maneira melhor e bem mais compreensível, para dar resultado lá na ponta, para que o cidadão seja bem atendido e seja beneficiado, então, com as leis criadas do Mato Grosso do Sul. Obrigada pelas informações, deputado. Eu que agradeço a oportunidade e de poder hoje finalizar os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, louvando a Deus, né, por esse privilégio de presidir a principal comissão da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação volta a se reunir no mês de fevereiro de 2020. Lembrando que com uma possível nova formação. Maritê Kogo, para o Jornal Parlamentar. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e já volta. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. Por que modernizar? Para conectar, mas não se trata apenas de aplicar novas tecnologias, é melhorar, tornar acessível, integrar. Modernizar é aproximar os parlamentares dos cidadãos, os direitos dos deveres, os desafios das melhores soluções. A Assembleia Legislativa comemora seus 40 anos pronta para o futuro, com uma gestão cada vez mais moderna e mais próxima de você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A lei que trata do Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, conhecido como Refis, foi sancionada nesta quarta-feira pelo governador Reinaldo Azambuja. O prazo de 90 dias para pagar dívidas do ICMS, com descontos que podem chegar a 95%, é melhor explicado pelo secretário de Estado de Fazenda. É um refis um pouco mais ousado que dos anos anteriores, né? A gente chega a ter descontos de 95% na redução de multas, 80% dos juros no pagamento à vista, né? E em débitos de grande valor, né? O contribuinte consegue parcelar em até 10 anos esses valores. Então acho que é uma oportunidade única para aqueles que querem se regularizar perante o Estado, né? Isso decorre de um convênio que foi assinado no CONFAS, né, no Conselho Fazendário da Política Fazendária do país, né, em que Mato Grosso do Sul, assim como outros estados, o Distrito Federal era o estado originário do proponente do convênio, aderir a essa formatação em que a gente tem um convênio um pouco mais ousado. A expectativa é que a gente arrecade em torno de 50 milhões de CMS, né, todos aqueles que têm débitos relativos a fatos geradores até 31 de dezembro de 2018 podem fazer a adesão, né, a partir da data de hoje até dentro de 90 dias a contar de hoje. Felipe Matos e representantes da FIEME se reuniram com Paulo Correia e Zé Teixeira, presidente e primeiro secretário da Lemes, para agradecer o empenho da Assembleia Legislativa na aprovação do Refis. Para o setor da indústria, essa é uma conquista representativa. Este é o momento de agradecer, né? O ano de 2019, aí, inúmeros projetos foram votados aqui pela Assembleia e, de certa forma, chancelando, aí, terminando o ano,
com uma demanda muito grande pelo setor empresarial do refis. Isso é uma ferramenta importante para a retomada do crescimento de 2020 e a entrega desse refis hoje, assim, no final do ano, traz um alívio para muitas empresas que estão, de certa forma, com problemas em 2019 e pretendem avançar em 2020. Então, agradecer ao que estamos fazendo hoje aqui a todos os deputados estaduais, o trabalho desenvolvido em 2019 e pelo cartão de Natal nos entregue hoje com esse refis. Na opinião do deputado Paulo Correia, presidente do Legislativo Estadual, o novo refis, apresentado 5 anos após o texto antigo, é ousado e vai trazer muitos benefícios ao consumidor sul-mato-grossense. Primeiro refis do governo Reinaldo. 5 anos de governo, nunca teve, agora é o primeiro refis. E a oportunidade de ter uma redução de pagamento à vista de até 95%, desde que a pessoa possa pagar isso à vista. Então é uma conquista nossa, aqui da Assembleia Legislativa, pedíamos muito isso para o governador Reinaldo, representando a classe produtiva do nosso Estado, pedíamos para que ele fizesse esse refis e eu acho que vai reforçar o caixa do Estado no momento em que nós estamos administrando, no fio da navalha, um Estado que tem, diferente dos outros estados, pago suas contas em dia, pago folha de dezembro, 13º e folha de novembro, em 3 folhas em menos de 30 dias. Então, acho que é importante que a gente possa ter um reforço de caixa para passar esse momento difícil, que eu tenho certeza, o Brasil vai ser melhor em 2020. Débitos gerados até 31 de dezembro de 2018 podem ser negociados por meio do novo refis. A última edição do programa foi encerrada em março deste ano, quando o governo do estado arrecadou cerca de 100 milhões. Como resultado dos esforços empreendidos por um grupo de trabalho formado em setembro durante reunião com representantes do setor atacadista do estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, participou de reunião que anunciou o novo valor da alíquota de ICMS que será cobrada aos empresários do ramo em Mato Grosso do Sul. Avanço importante, né? O governador Reinaldo Azambuja recebe aqui e concede um incentivo fiscal aos atacadistas e distribuidores do Mato Grosso do Sul, podendo aumentar a competitividade dos atacadistas aqui no nosso estado e possibilitando que esse setor efetivamente tenha como competir com atacadistas de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, do Paraná, de São Paulo, que vêm e atacam quem tem aqui estrutura, quem gera emprego e renda no nosso estado. Então, uma defesa do nosso estado para quem efetivamente emprega em Mato Grosso do Sul e também possibilita que tenha preços mais baratos aqui. Então, o governador Reinaldo Azambuja deu um voto de confiança, abre mão no momento em que está difícil a questão do nosso estado, mas abre mão de parcela da receita para incentivar os atacadistas e distribuidores do nosso estado. Para o deputado, a medida reflete o empenho do Legislativo em mediar as reivindicações entre os segmentos produtivos e o Poder Executivo. É uma construção em que nós temos aí a participação efetiva de um governo que tem bom gosto para analisar coisas que efetivamente tragam benefício para o Estado. E nós, na Assembleia Legislativa, fazemos exatamente isso, aproximar as partes, fazer a parte política para que aconteça políticas públicas que possam viabilizar setores que diversifiquem a atividade econômica do nosso estado cada vez mais. Também participou do encontro o presidente da Federação de Indústria, Sérgio Long, para quem o estado não pode continuar perdendo em competitividade. O governador atendeu um pleito do setor atacadista do estado, trazendo competitividade, esse setor reunido com a indústria, trazendo a preocupação. Eu entendo que esse debate foi feito com a Fazenda por 2 meses e cada vez mais o governo demonstra que tem interesse que esse setor também avance no desenvolvimento no estado. Então, muito positiva a nossa pauta. Também um compromisso de fazer a avaliação do que aconteceu com esse setor no final do ano de 2020, para ver da possibilidade de ampliar mais ainda esse benefício para o setor atacadista. Um grande feito e eu entendo que esse é o Mato Grosso do Sul que todos nós queremos. A sessão desta terça-feira contou com um quórum máximo no plenário da Assembleia Legislativa. Os 24 deputados estaduais votaram 20 projetos. O jornalista Kleber Claios tem os detalhes. Com o esforço de limpar a pauta de votações, os parlamentares aprovaram 20 projetos. Dentre eles estão a ampliação do prazo de adesão das empresas ao Fundo de Desenvolvimento do Estado, o FADEF.
Tal medida garante segurança jurídica e incentivos fiscais até 2032, possibilitando que empreendedores invistam nos próximos 4 anos valor superior a R$ 16.800.000, além da geração de 11 mil empregos. Você tem o interesse do Estado em melhorar o fluxo do seu caixa, principalmente porque nós estamos com os compromissos de finais de ano, né, que é o 13º, que é o pagamento do salário e das obrigações inerentes ao Estado. E de outra parte também, num cenário de crise, possibilitar que aquela empresa, aquele devedor individual que não conseguiu honrar com os seus compromissos, possam fazê-lo em condições mais favoráveis, com diminuição dos juros, da multa, da correção monetária, parcelando e dando a esse empreendedor a possibilidade de continuar funcionando a sua empresa e gerando empregos. 4 projetos de habitação do Executivo também tiveram o crivo dos deputados para que terrenos sejam doados, a fim de que se construam casas populares em Dourados, Coxim e Corumbá. Houve ainda outro que cria um programa habitacional para a comunidade indígena da aldeia Água Bonita, em Campo Grande, bem como a prorrogação do Programa de Regularização Fundiária da Agência de Habitação do Estado, o Morar Legal, até dezembro de 2020. Houve ainda debate marcando a tramitação do projeto, que trata sobre o processo de seleção de dirigentes e membros do colegiado escolar de escolas estaduais. O projeto ele retirou os professores convocados do processo eleitoral. Eles não podem mais votar nessas eleições. Outro ponto é que o projeto retirou as escolas de tempo integral. Nessas aí não vai haver eleição para diretores. Serão praticamente 60 escolas que não terão um processo democrático. Então, em função disso, eu me posicionei contra a aprovação desse projeto, porque eu acho que vai num sentido contrário daquilo que a sociedade reivindica, que é maior participação nas decisões, no caso aí das escolas estaduais. O líder do governo, o deputado Barbosinha, do Democratas, por outro lado, reforçou os pontos positivos da medida. Mantém-se o projeto originário encaminhado pelo governo, no sentido de termos eleições para os diretores e aquele mais votado efetivamente seja o dirigente daquela escola. Tivemos apresentação de emendas para a criação da lista tríplice, e essa emenda, posteriormente, ela foi retirada e chegou-se ao consenso de manutenção das eleições e o mais votado, efetivamente, seja o nomeado pela Secretaria de Educação e pelo governo para ser o dirigente da escola. Projetos voltados à carreira de policiais civis e militares e corpo de bombeiros entraram na pauta do dia. Entre eles, o que modifica a idade dos policiais militares que vão para a reserva e outro que altera a lei orgânica da Polícia Civil. Os deputados apreciaram e aprovaram 3 projetos na área de segurança pública estadual. Dentre eles, o projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares, que visa aumentar em 5 anos as idades limites de permanência na reserva remunerada. Os oficiais militares do sexo masculino passarão de 65 para 70 e os praças de 60 para 65. A iniciativa é uma demanda solicitada pela categoria. Foi elevado em 5 anos, é uma mão de obra qualificada, treinada e que neste momento atende aos interesses do Mato Grosso do Sul e atende também aos interesses dos nossos policiais militares e bombeiros militares. Com a aprovação dessa matéria, o policial que uma vez completa 30 anos e ele não tem ainda os 65 anos, ele pode continuar trabalhando numa convocação do governo de um serviço extraordinário que ele complementa o salário. Então o governo vai ter um custo menor com esse policial, já que paga os encargos, já paga o salário, faz a complementação e tem ele trabalhando até os 65 anos de idade. Hoje, da forma como está, ele trabalha até os 60 anos e é obrigado a ir para casa, mesmo já estando na reserva, retornando para o serviço ativo.
da forma como está, ele tem que ir embora aos 60 anos. Agora ele pode ficar 5 anos a mais. Também foi aprovado o projeto do Executivo que prevê mudanças na Lei Orgânica da Polícia Civil e que institui o Departamento de Combate à Corrupção, o DRACO. O líder do governo, deputado Barbosinha, destacou que o departamento é primordial para trazer novos recursos para o setor. Foi constituído o Fundo Nacional e dentro dele a necessidade de que os estados, para fazer jus ao recebimento de parcela deste fundo, fizessem adequações às suas legislações, criando o fundo e, dentre eles, uma delegacia especializada no combate à corrupção. Mato Grosso do Sul encaminhou esse projeto, adequando, né, a todas as circunstâncias, portanto, fazendo jus a poder receber a parcela do Fundo Nacional de Segurança Pública, tão importante, tão necessário. Na avaliação do líder do governo, os projetos aprovados são essenciais para a promoção da segurança pública, mas que a política pública de investimentos do governo federal em Mato Grosso do Sul é insuficiente. Foram anunciados inicialmente que poderia ser 80 milhões, mas esses valores anunciados em torno de 14 milhões anual, que é muito pouco se considerarmos que apenas com os presos do tráfico, Mato Grosso do Sul gasta mensalmente mais de 12 milhões de reais. A Frente Parlamentar para a Regularização Fundiária realizou o balanço das atividades de 2019. O encontro realizado na Assembleia discutiu o fornecimento de energia nas pequenas propriedades e o censo 2020 nos assentamentos rurais. A Frente Parlamentar da Regularização Fundiária encerrou as atividades de 2019 com uma reunião bastante movimentada. O deputado Renato Câmara, que coordena o grupo de trabalho, destacou como uma das principais conquistas no ano a publicação de uma lei cuja redação foi elaborada por seus membros. Além de vários aspectos na questão de regularização fundiária, nós temos uma grande conquista que foi fruto de vários debates na Assembleia Legislativa e aqui na Frente Parlamentar, surgiu de uma discussão na Frente Parlamentar que foi regulamentado a lei que cria a inscrição estadual do produtor rural provisória. Porque as pessoas que estão em irregularidade fundiária não conseguem ter a inscrição estadual. E aí causa todo um transtorno de ordens financeiras, porque não consegue fazer seus financiamentos, também de questão de aposentadoria e também ele fica fora do sistema oficial de comercialização, porque ele não consegue emitir notas. O parlamentar também considera alguns planos de ação para o próximo ano, como a liberação do fornecimento de energia aos assentamentos rurais do Estado. Essa missão irá contar com a participação efetiva da Defensoria Pública. Existe uma questão judicial onde o pequeno produtor que está em processo de regularização fundiária, ele não consegue ter autorização da Energisa para ligar a sua energia. Às vezes, a rede de energia passa em frente à sua propriedade e ele não consegue ter autorização do ligamento da energia. Por quê? Porque o INCRA não aceita, por conta de um problema judicial. Nós tivemos várias reuniões na Frente Parlamentar, a última foi no INCRA, onde a Defensoria Pública, através da Defensoria Federal, se prontificou em fazer um encaminhamento judicial para derrubar essa questão judicial. O próximo passo agora, de posse dos dados do INCRA, nós sentaremos com o Procurador da República, que fica situado em Dourados, nesse caso específico, e apresentaremos para eles as razões pelas quais não é possível aquele cidadão ficar sem um serviço regular de energia, porque, além de ser um direito previsto na legislação, é um bem essencial. Nenhum cidadão pode ficar privado do serviço de energia. A Empresa Municipal de Habitação Campograndense foi uma das instituições que contribuiu com a frente durante o ano. Márcio Sakai, seu diretor de regularização fundiária, também projetou as ações que a EMA pretende concluir. E nós temos metas para até final de 2020 regularizar 100 núcleos urbanos informais e entregar até 2.000 matrículas individualizadas em nome do beneficiário já.
Outro tema discutido pelos membros da frente foi a formação de um grupo de estudo técnico para apresentar alterações à redação da Lei Federal 13.465 de 2017, que regulamenta hoje as regularizações urbanas e rurais. Então, a ideia do grupo de trabalho é apresentar para os nossos deputados federais, para os nossos representantes federais, da nossa bancada federal, uma proposta de alteração dessa lei para a gente aumentar essa faixa de domínio com relação à parte urbana, porque nós entendemos que o nosso estado seria muito afetado, nós teríamos sérios problemas com relação aos nossos balneários, a gente tem muitas casas de veraneios. Então, a proposta inicial seria aumentar essa faixa de domínio para a gente não ter muitas casas afetadas e que até então, antes da lei ser alterada, elas estavam dentro da lei. Agora, com essa diminuição da faixa de domínio, elas teriam que, em tese, ser demolidas. Comissão permanente responsável pela população indígena ajudou a promover na Assembleia Legislativa o primeiro Fórum de Caciques de Mato Grosso do Sul. O primeiro Fórum de Caciques de Campo Grande, realizado na Assembleia Legislativa, foi pautado pela vontade em construir novas oportunidades de vida à população indígena da capital, que hoje chega a 17 mil habitantes. O evento surgiu como desdobramento de uma audiência pública proposta pelo deputado Neno Hazuki, que preside a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas. Para o cacique Josias Jordão, da comunidade Marçal de Souza, a iniciativa é considerada histórica entre as lideranças da região. Ele também indicou quais as maiores necessidades da sua aldeia no momento. São saúde, primeiro, moradia e a nossa educação. E a moradia, a comunidade Marçal de Souza é uma das primeiras. Ela está infraestruturada, ela tem asfalto, as outras não têm. Então, essa é a dificuldade, a infraestrutura, buscar moradia digna, buscar saúde digna, isso que nós queremos. Quem também compôs a mesa de debates foi o coordenador da FUNAI em Campo Grande, Henrique Terena. De acordo com ele, a abertura de diálogos com o poder público deve ser uma constante para os próximos anos. Esse foi o primeiro passo de uma das atividades que já existem aqui em Campo Grande. Eu acho que a junção de valores, lideranças tradicionais de Campo Grande se unindo por um debate maior. E quando se abre para isso, a Assembleia se abre para isso, a gente pretende, na verdade, iniciar uma série de diálogos. E isso dá um suporte necessário para as lideranças tradicionais que já existem aqui em Campo Grande. Nós temos aproximadamente 16 mil índios morando aqui, são 14 comunidades, 12 delas já são formadas. Então é um debate amplo. Eu acho que é o início de uma caminhada boa. Trazer essa dinâmica de junção de valores. A partir dali, a gente começa a ter algumas resoluções a partir dela e as agendas vão sendo construídas a partir desse diálogo, Creio que a primeira dela é trazer esse grupo aqui em Campo Grande para que seja percebido diante da sociedade. A importância desse fórum ser realizado aqui hoje é histórico para nós, comunidade indígena de Campo Grande. Então a gente traz as nossas demandas, traz as nossas dificuldades para que seja discutido aqui nesse fórum. Então está sendo histórico para a gente fica muito grato, a gente fica muito feliz por essa oportunidade que se abriu junto ao deputado Neno Hazuki e aos demais. Então as comunidades de liderança de Campo Grande, os caciques, abraçaram a causa e a gente precisa ser ouvido. Não somente pelo município, mas sim pelo governo federal, pelo governo do estado. E a gente se sente honrado por isso, por esse momento, por essa ocasião, por esse fórum, esse primeiro fórum de cacique realizado em Campo Grande. Fica por aqui essa edição do Jornal Parlamentar com resumo da semana. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!